Olá, prezados. Meu nome é Clemilda Barbosa da Fonseca Nascimento, discente do curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário UNEF de Feira de Santana. E apresento o meu trabalho de conclusão de curso intitulado A Leitura como Mediadora no Desenvolvimento da Linguagem Oral e Escrita Infantil, orientado pela professora mestra Rosemary Bassuma. Esta pesquisa parte da premissa de que a leitura é o alicerce estrutural para o cidadão crítico. No cenário educacional, enfrentamos o risco do déficit. A ausência de estímulo gera dificuldade de expressão e distanciamento da cultura letrada. Contrapomos isso ao potencial da mediação, onde a leitura como prática social gera autonomia intelectual. Ao acompanhar o cotidiano das crianças nos anos iniciais do ensino fundamental, percebi que a leitura exerce um papel maior que simplesmente ensinar a reconhecer letras e palavras. A leitura contribui diretamente para o desenvolvimento da comunicação, da criatividade e da interpretação, e da capacidade de expressão das crianças. Além disso, é uma ferramenta essencial para a construção do conhecimento e para a formação de sujeitos críticos e participativos. Dessa forma, esta pesquisa busca refletir sobre a importância da leitura como elemento mediador do desenvolvimento da linguagem oral e escrita infantil. Para iniciar a pesquisa, parti da seguinte questão: de que maneira a leitura contribui para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita infantil em turmas do ensino fundamental? Essa pergunta surgiu porque se observa muitas dificuldades relacionadas à leitura e à escrita no contexto escolar. Muitas crianças chegam aos anos finais da escolarização básica, apresentando dificuldade de interpretação textual, limitação vocabular e insegurança na comunicação oral. Diante dessa realidade, tornou-se necessário investigar como as práticas de leitura podem contribuir para superar essa dificuldade e favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes. A leitura não deve ser compreendida apenas como uma atividade escolar obrigatória, mas como uma prática social capaz de ampliar horizontes, desenvolver habilidades cognitivas e promover a autonomia. Foi justamente essa compreensão que motivou a realização deste estudo. O objetivo geral: analisar o papel da leitura como mediadora no desenvolvimento da linguagem oral e escrita infantil. Para alcançar esse objetivo, foi definido alguns objetivos específicos. Primeiramente, compreender a importância da leitura para o desenvolvimento linguístico das crianças. Também buscou-se identificar como as práticas de leitura influenciam a ampliação do vocabulário, a oralidade e a produção escrita. Outro objetivo foi refletir sobre a atuação do professor enquanto mediador desse processo, uma vez que a aprendizagem não ocorre de maneira isolada, mas através de interações promovidas no ambiente escolar. Por fim, procurou-se destacar a importância da formação de leitores desde os primeiros anos da educação básica. A importância da leitura nos anos iniciais. Ao discutir a importância da leitura nos anos iniciais, é necessário compreender que estamos falando de uma fase extremamente importante do desenvolvimento humano. É durante a infância que a criança constrói grande parte das habilidades linguísticas que utilizará ao longo da vida. Quando a leitura está presente de forma significativa. Por outro lado, a ausência de experiências leitoras pode gerar dificuldades relacionadas à compreensão de textos, à escrita
e até mesmo a comunicação oral. Nesse sentido, a leitura atua como ferramenta que favorece o desenvolvimento. Além disso, é importante destacar que a leitura contribui para o fortalecimento da autonomia. Uma criança leitora torna-se mais capaz de buscar informações, resolver problemas e construir conhecimento de maneira independente. Portanto, investir na leitura desde os anos iniciais significa investir no desenvolvimento integral da criança. Percurso metodológico. Abordagem qualitativa. Foco nos significados, valores e relações subjetivas do processo de ensino-aprendizagem. Procedimento. Pesquisa bibliográfica. Análise de livros, artigos científicos e literatura de letramento. A pesquisa qualitativa busca compreender fenômenos sociais a partir dos significados atribuídos pelos sujeitos e pelas relações estabelecidas em determinado contexto. Optou-se pela pesquisa bibliográfica, realizando um levantamento de obras, artigos científicos, livros e produções acadêmicas relacionadas ao tema. Foram analisadas contribuições de autores nas áreas de alfabetização, letramento, leitura e desenvolvimento da linguagem. A pesquisa bibliográfica mostrou-se adequada, porque permitiu reunir diferentes perspectivas teóricas e construir uma compreensão ampla sobre o papel da leitura no desenvolvimento infantil. Além disso, a investigação foi pensada considerando a realidade educacional do município de Santo Estevão, Bahia, aproximando as discussões teóricas das práticas desenvolvidas nas escolas. A fundamentação teórica foi construída com base em autores que se destacam nos estudos sobre educação, linguagem e leitura. O primeiro dele, Vygotsky. Segundo Vygotsky, o aprendizado acontece por meio de interações sociais. Para ele, a linguagem é um instrumento fundamental para o desenvolvimento do pensamento. Isso significa que quanto mais oportunidades a criança tiver para interagir, dialogar, ouvir história, participar de situações comunicativas, maiores serão suas possibilidades de desenvolvimento. Também utilizou-se das contribuições de Paulo Freire. Freire nos ensina que a leitura deve possibilitar não apenas a compreensão de textos, mas também a compreensão crítica do mundo. Magda Soares destaca a importância de alfabetizar letrando, ou seja, ensina a leitura e a escrita dentro de contextos reais e significativos. Segundo Magda Soares, não basta que a criança aprenda o código escrito. É necessário que ela compreenda os usos sociais da leitura e da escrita. Hildo Cosson, que enfatiza a importância da leitura na formação humana. Para o autor, a leitura literária contribui para a construção da identidade, de sensibilidade e de autonomia dos estudantes. Esses autores sustentam a compreensão da leitura como prática social, cultural e transformadora. O ciclo da leitura mediada: autonomia escrita, ampliação vocabular, estímulo à imaginação e comunicação oral. A leitura produz uma série de benefícios que se relacionam entre si. Primeiramente, a ampliação do vocabulário. O ciclo da leitura mediada: ampliação vocabular, autonomia escrita, estímulo à imaginação e comunicação oral. A leitura produz uma série de benefícios que se relacionam entre si. Primeiramente, ocorre a ampliação do vocabulário.
Ao entrar em contato com diferentes textos, a criança conhece novas palavras, novas expressões e novas formas de comunicação. Em seguida, temos o desenvolvimento da imaginação. As histórias permitem que a criança viaje por diferentes cenários, conheçam personagens variados e construam novas possibilidades de interpretação. Outro benefício importante é o fortalecimento da oralidade. Ao comentar histórias, responder perguntas, participar de rodas de conversa, a criança aprende a organizar ideias e expressar pensamentos. Essa experiência contribui diretamente para o desenvolvimento da escrita. Quanto mais a criança lê, mais referência possui para produzir textos. Dessa forma, a leitura, oralidade e escrita formam um ciclo contínuo de aprendizagem. A mediação pedagógica. Um dos aspectos centrais desta pesquisa é a mediação pedagógica. O professor ocupa um papel fundamental no desenvolvimento do gosto pela leitura. Ele é o responsável por criar situações de aprendizagem que aproximem os estudantes dos textos e despertem o interesse pela leitura. Entre as estratégias que podem ser utilizadas estão a leitura compartilhada, a contação de história, os projetos literários, as rodas de conversa e as dramatizações. Quando o professor atua como mediador, a leitura deixa de ser uma atividade mecânica e passa a ser uma experiência significativa. A mediação também permite respeitar diferenças individuais, considerando os conhecimentos prévios, os interesses e as necessidades de cada estudante. Portanto, a qualidade das experiências leitoras está diretamente relacionada à atuação pedagógica do professor. A parceria entre escola e família contribui para a formação de leitores mais autônomos e participativos. Considerações finais. Precisa falar? Ou não? O ambiente leitor vivo, acervo plural, materialidade, a interação dialógica, a prática, a escrita funcional, visibilidade. Outro aspecto fundamental é a construção de um ambiente leitor. A escola precisa ser um espaço onde a leitura esteja presente de forma constante e acessível. Isso envolve a disponibilização de livros, revistas, jornais, poemas, histórias em quadrinhos e diferentes gêneros textuais. Também envolve a valorização das produções dos estudantes e a criação de momentos destinados à leitura. Quando a criança percebe que a leitura faz parte da rotina escolar, ela passa a enxergá-la como algo natural e significativo. Além disso, o envolvimento da família fortalece ainda mais esse processo. Considerações finais. Além da mecânica, a centralidade da mediação, integração e autonomia. Para concluir esta pesquisa, permitiu compreender que a leitura desempenha o papel fundamental no desenvolvimento da linguagem oral e escrita infantil. Ao longo do estudo, ficou evidente que as práticas de leitura favorecem a ampliação do vocabulário, fortalecem a comunicação oral, estimulam a criatividade e contribuem para a produção escrita. Também ficou evidente que o professor exerce o papel
indispensável como mediador desse processo, criando oportunidades para que a leitura aconteça de forma significativa. Conclui-se que investir em práticas leitoras desde os anos iniciais significa investir na formação de sujeitos críticos, autônomos e capazes de participar ativamente da sociedade. Gostaria de encerrar com uma reflexão inspirada em Paulo Freire. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Portanto, promover a leitura é promover conhecimento, cidadania e transformação social. Muito obrigada pela atenção.